Olá, eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro, o tal que tem andado a lutar contra a ansiedade, também, entre outras coisas, determinado a escrever a vossa próxima série Fumaça. Uma ansiedade que vem de, em primeiro lugar, ter de escrever. Uma folha em branco que é preciso encher de palavras que façam sentido. E ter de o fazer bem, por outro lado. E mais que tudo, da montanha de trabalho que se agiganta à minha frente. São mais de 10 episódios, centenas de horas de gravação, milhares de páginas de relatórios, livros, etc, etc, etc. Na minha cabeça cabe pouco mais. Mas pela primeira vez, ao fim de quase 5 anos desta peça, conseguimos ver a luz ao fundo do túnel. Como diria o meu pai, está tudo tratado, não está nada feito. Este é o estado da coisa, neste momento. Consultámos milhares e estamos a analisar centenas de sentenças para encontrar padrões no tratamento de civis em processos judiciais sobre crimes contra polícias. Começámos a ler relatórios de inspeção do Conselho Superior de Magistratura sobre quem produziu as sentenças que consultámos, sobre a juíza que as produziu. Estamos a rever a verificação de factos do terceiro episódio, a finalizar a primeira versão da homepage do site da série, a terminar as ilustrações do primeiro episódio e contamos estar, nas próximas semanas, a editar mais 3 episódios, de um total de 12 ou 13, bem, veremos. Mas vamos ao que trouxe aqui. Convidei Alberto Costa para esta entrevista em 2021. Foi Ministro da Administração Interna há apenas 2 anos, entre 1995 e 1997. Mas esteve no cargo durante um momento crucial. Não só foi durante o seu mandato que se criou a Inspeção-Geral na Administração Interna, IGAI, a chamada Polícia das Polícias, como foi por esta altura que se começaram a focar as polícias portuguesas no chamado policiamento de proximidade. Vão ouvir sobre isto muitas vezes durante a série que vamos lançar em breve. Foi sobre este e alguns outros temas que falámos nesta entrevista. Se quiser saber mais sobre a nossa investigação sobre o policiamento de bairros guetizados, as pessoas que lá habitam e os polícias que lá trabalham, vai a fumaca.pt/as-polícias-em-Portugal. O link é mais fácil, talvez, está na descrição do episódio também. Agora sim, fica com a entrevista a Alberto Costa. Até já. Meu nome é Alberto Costa, tenho 73 anos. Participei nos movimentos, no tempo da juventude, nos movimentos contra o fascismo, estive preso, fui desertor da guerra colonial, estive refugiado, candidatei-me pela oposição numa lista e fui rejeitado pela informação da PIDE. E regressei a Portugal depois de 25 de Abril e entre outras atividades, além de advogado, fui deputado e fui Ministro da Administração Interna entre 95 e 97 e mais tarde Ministro da Justiça entre 2005 e 2009. Depois ainda estive durante mais alguns anos como deputado e atualmente dedico-me apenas à advocacia em tempo muito reduzido. Um dos seus principais objetivos no que toca à polícia quando tomou posse como Ministro da Administração Interna era focar-se numa estratégia, eu estou a citá-lo, orientada para os problemas. Aliás, foca-se bastante nisso no livro Esta Não É a Minha Polícia. Ao invés de uma orientada para a instituição, acho que é assim que a define. O que é que isso significava na prática? Significava olhar para a sociedade, significava olhar para as áreas, quer no sentido social, quer no sentido geográfico, em que existiam problemas que suscitavam sentimentos de insegurança, que suscitavam práticas criminais, outras práticas normalmente chamadas de incivilidades, que eram também muito comuns na época, e que se tratava, portanto, de orientar a atividade da polícia para ajudar a resolver esses problemas e não para gerir dentro dos parâmetros que até aí tinham funcionado rotineiramente os problemas existentes. Verificava-se nessa altura uma situação particular de agravamento do cenário da segurança no termo de uma década de governos Cavaco Silva, que foi... Tinha sido exatamente antes, não é? Tinha acabado em 95. Tinha sido imediatamente antes e que tinha gerado esses problemas, uma discussão muito viva sobre a temática da segurança, quer no Parlamento, quer na sociedade. E portanto, tratava-se de olhar para fora, olhar para a sociedade e procurar
dar respostas novas a esses problemas. Escreve no livro Esta Não É a Minha Polícia. Foi assim que, e portanto no seguimento desta ideia de ter uma polícia que é orientada para os problemas, foi assim que, com a colaboração indispensável do Ministério da Educação, foi lançado em 1996 um programa denominado Escola Segura, orientado para a redução da insegurança em torno das escolas e seus acessos, e ainda para a realização de atividades que permitissem uma maior aproximação entre crianças e adolescentes e polícias. Que problemas é que procurava resolver o programa Escola Segura? Nessa altura havia um grande número de ilícitos criminais que ocorriam em estabelecimentos e sobretudo nas áreas dos estabelecimentos, alguns deles ligados ao tráfico de drogas, outros a outras realidades que agora já não sei reconstituir em toda a sua diversidade, mas que geravam no seu conjunto uma inquietação na sociedade, nos pais, nos meios de comunicação social, etc. Existia um problema de realidade e um problema de percepção. E com esse programa procurou-se dar uma resposta específica que consistia em, primeiro, alocar um número significativo de agentes das forças de segurança, independentemente de serem da PSP ou da GNR, de lhes dar meios próprios de locomoção, o que foi uma tarefa especialmente difícil na época, porque a partir dos recursos da PSP e da GNR não era possível encontrar de imediato essa resposta nem os meios financeiros. E, portanto, foi preciso encontrar uma colaboração muito especial dos governos civis no sentido de fornecer em tempo muito rápido um enorme conjunto de meios de locomoção para que esses agentes... Ficaram até famosos os carros da Escola Exatamente. Segura. Eu lembro-me na minha escola... Eles não derivaram de contributos que pudessem ser solicitados e respondidos por parte das forças de segurança, por carestia de meios, por estarem alocados a outras finalidades. Portanto, foi preciso essa colaboração excepcional dos governos civis todos do país para, num tempo muito rápido, encontrar esses meios, além dos meios humanos, para os quais foi preciso até estabelecer numa decisão ministerial, o que não é propriamente a regra usada nesta matéria, para que uma percentagem significativa das incorporações anuais fossem destinadas a fortalecer e a permitir o desenvolvimento deste programa. Mas tratava-se, e talvez este seja o aspecto mais significativo, tratava-se sobretudo de escolher o conhecimento e a interação com os meios e as comunidades com as quais se queria trabalhar como via para melhorar a qualidade da intervenção policial. Conhecer melhor, interagir, dialogar e não, como até aí acontecia, concentrar os efetivos policiais em esquadras, tendencialmente superesquadras. Quando havia um problema, acudiam ao local, resolviam o problema como podiam e regressavam ao lugar anterior. Isto é o contrário do modelo de polícia próxima, de polícia que conhece, que interage, que dialoga, e o programa Escola Segura pretendeu ser a primeira experiência para testar os resultados deste tipo de aposta, de orientação para um problema que estava identificado e que existia na percepção da comunidade. Mas a sua definição de diálogo ou até de aproximar crianças e adolescentes e polícias, e estou a citá-lo, é trazer pessoas armadas e que têm o monopólio da violência para dentro de escolas? Não, a ideia é bom, isso não é bem assim. O que se passa é que a comunidade escolar, que era aqui o horizonte desta atividade, tinha uma ideia feita, baseada num clichê, sobre o que a polícia era e o que a polícia fazia, que poderia corresponder ou não ao que acontecia, mas realmente era uma deformação e dava conta sobretudo de uma grande ignorância e falta de contacto com essa realidade. Por outro lado, no meio policial existia um fenómeno idêntico.
não existia conhecimento, não existia diálogo, não havia uma prática de apresentação de objetivos, de apresentação de atividades, de métodos, entre etc. os jovens e a polícia. Entre os jovens e a polícia. E, portanto, essa era também uma dimensão que ao tempo foi bastante desenvolvida em certos pontos do país, que permitia uma melhor interação e que permitia, como resultado, a criação de um clima de segurança e uma redução dessas práticas que se pretendiam evitar bastante significativa. Mas, mais uma vez, faz sentido trazer polícias, pessoas que são armadas, mais uma vez com o monopólio da violência, para gerir conflitos entre jovens menores e não armados? Nós hoje temos uma percepção dos problemas, ou a natureza dos problemas é completamente diferente do que existia nessa altura. Não? Nessa altura, este tipo de práticas ilícitas que hoje ocorrem entre os jovens, bullying, etc., todas essas atividades que hoje são mais, digamos, repercutidas na comunicação social e nos restantes meios, não tinha, naturalmente, até por razões tecnológicas, não tinha ao tempo essa tradução no terreno. O que existiam eram práticas tradicionais, que hoje poderíamos dizer tradicionais, ligadas a outro tipo de crimes, dos quais o tráfico de droga era um dos mais característicos. Mas havia outros furtos, assaltos, etc. Isso basta ver as estatísticas da época e os relatórios de segurança interna da época para verificar como existia aí toda uma prática dessa natureza demonstrada em números. E isso gerava uma inquietação muito significativa. Essa inquietação produz opiniões às vezes muito desequilibradas e conduzindo a demandas às vezes muito injustificadas por parte das pessoas que as sentem. As sociedades devem levar a sério a propagação de sentimentos de insegurança, sob pena depois de terem de lidar com os resultados que isso vem a produzir mais tarde, sob várias formas e sob várias figurações políticas e outras, ideológicas e outras. Portanto... Mas, por exemplo, hoje isso não seria um problema, tal como era na altura, isso era um problema e hoje não seria. Ou seja, hoje o programa Escola Segura não faria tanto sentido como na altura? É isso que está a dizer? O programa foi criado para os problemas que existiam na altura. Ele foi criado em 92, não é? Na verdade. Como? Em 92. Não, esse programa não existia antes. Isso é um equívoco. Pelo menos é o que a PSP não, é o que a diz, PSP não? Isso são as descrições da PSP. Okay. Esse programa não existia, esse nome não existia, esse nome foi criado, aliás, por um colaborador meu do Ministério. Esse nome foi criado em determinada altura. A doutrina foi criada, a polícia de proximidade foi apresentada e defendida nessa altura pela primeira vez. Não existia nada desse género, nem existiam esses meios, nem nada do que caracteriza realmente esse programa. Portanto, era uma outra coisa. É uma outra coisa. Mas eu estou a dizer isso porque no website da PSP eles próprios exatamente, dizem... eu sei que isso é assim. Isso é uma desfiguração da realidade. Isso é uma história que uma instituição pode contar para se colocar no início das coisas, mas não é verdade. E queria dizer, esse programa nasce em simultâneo para as duas grandes instituições policiais e nasce com a filosofia de que elas devem enfrentar os mesmos problemas, utilizar a mesma filosofia e os mesmos métodos e não desenvolver dentro de si soluções que possam dizer a nossa instituição criou no ano tal, etc. Mas voltando à pergunta, em 1995 faria mais sentido o início da Escola Segura do que hoje faria isso? Como estava a querer dizer quando dizia que há um ambiente diferente, digamos assim, nas escolas. Eu acho que faria sentido continua a fazer sentido hoje. Ter evoluído em relação a conteúdos, a alvos, a práticas, a métodos, etc. Isso valeria a pena ter evoluído. Não sei, em rigor, se evoluiu muito, se evoluiu pouco. A realidade era diferente e ao tempo foi uma resposta e que teve ao longo dos anos uma avaliação positiva. A prova é que foi sendo mantida, reformulada, em certos casos aprofundada, etc. E passou a constituir um exemplo, uma referência
em relação a essa polícia de proximidade ambicionada. O sociólogo Alex S. Vital escreve no livro The End of Policing, que saiu o ano passado. A tradução é minha. Toda a gente gosta da ideia do polícia do bairro que conhece e respeita a comunidade. Infelizmente, esta é uma ideia mítica da história e da natureza do policiamento urbano. O que distingue a polícia de outras instituições é que ela pode usar legalmente a força. As pessoas vão resistir-lhe e ver os seus esforços como intrusivos e ilegítimos. A polícia vai reagir e resistir defensivamente com um aumento da assertividade. O policiamento de proximidade não é possível sob estas condições. O policiamento de proximidade é um mito. O policiamento de proximidade começou a ser estudado, teorizado, experimentado nos anos 80, 90 do século passado, em vários países, sob nomes distintos, com eficácia em relação a certos ambientes, a certas práticas, não é uma panaceia universal. Há vários problemas que não podem ser resolvidos desta maneira, mas se fizer uma análise de resultados país a país, encontram-se muitos balanços com aspectos francamente positivos. Não quer dizer que para todo o tempo, para todo o sempre e para todas as finalidades a que a polícia e as atividades de segurança devem acudir possa dar a solução, não é isso. Tratou-se de orientar para problemas. Mas em que sítios em que sítios ou em que ambientes para resolver que práticas é que o policiamento de proximidade resultaria? Alguma vez o policiamento de proximidade vai resultar num bairro pobre, os bairros que a polícia chama de problemáticos, hoje chama-se zonas urbanas sensíveis? Não sei se a experiência foi feita, porque no período em que estive no Ministério da Administração Interna, as iniciativas concretas que se fizeram nesse domínio foram, além da dirigida à escola, foi o lançamento do programa dirigido aos idosos, que também ocorreu nessa altura. Violência doméstica também, não? E a preparação das forças policiais para a violência doméstica. Isto é, as forças policiais estavam a uma enorme distância do problema da violência sobre as mulheres. E uma questão prévia que se punha, que foi lançada e que teve o seu centro inicial no Porto, com o programa Inovar, foi começar a sensibilizar e a preparar as forças policiais para receberem as queixas, as denúncias e através de um ambiente que não constituísse uma segunda penalização das próprias vítimas. Não houve tempo nessa altura para pensar... Era um trabalho mais de formação até. Era um trabalho de formação para que houvesse um melhor conhecimento, uma melhor interação, um melhor diálogo, um diálogo que até aí não existia, baseado em compreensão das características dessa violência e dessa nova ameaça, e isso, quero recordar, isso foi feito em 1996, não é? Quando toda esta problemática da violência doméstica estava ainda para se desenvolver. O mesmo em relação aos idosos, porque hoje o problema da solidão dos idosos, das pessoas frágeis que são vítimas de uma coleção de crimes que estão identificados, etc., é um tema vulgar. Porém, estamos a falar de há meio século atrás. E há meio século atrás, estas iniciativas criavam um campo de experiência e de resultados que era preciso avaliar e ir evoluindo. Não sei se isso aconteceu ou não, e portanto não posso dizer mais do que isso. Mas esta ideia do agente de bairro que conhece a comunidade, é possível fazer em bairros pobres, periféricos, onde as pessoas se sentem elas próprias injustiçadas historicamente pela polícia? A ideia do agente de bairro, eu diria um pouco um mito, uma coisa de romance francês do princípio do século XX, uma coisa, isso não corresponde à realidade nos dias de hoje. E, portanto, as coisas têm que ser, os problemas de segurança têm que ser pensados de uma maneira mais baseada em conhecimento, mais baseada em várias disciplinas de conhecimento, em interação, em diálogo, etc. Isso como metodologia para encarar os problemas e tratar também dos problemas de segurança em comunidades com essas características, penso que continua a ser fundamentado. Ninguém resolve melhor um problema desconhecendo a realidade do que conhecendo-a. Conhecê-la é um bom princípio.
para além de conhecer, tem que escolher os métodos adequados para identificar as raízes dos problemas, para tratar de comparar soluções, etc. Conhecer o que se fez noutros países com experiências mais desenvolvidas nessa matéria e tudo mais. Isso, a meu ver, continua a ser mais interessante do que contrastar o polícia de bairro, que já não existe com essas características, com os modernos destacamentos das grandes polícias, que aliás não são as únicas atividades caracterizadas pelo monopólio do uso legal das armas. Os polícias distinguem-se dos exércitos, das forças armadas. E é preciso também ter uma reflexão própria sobre o que são as polícias. De que forma? Que às vezes não qual é a grande diferença? De que forma é que elas se distinguem? Olha, e aqui podíamos estar numa aula de 3 horas, não é? Uma aula de 3 horas. Uma aula de 3 horas. Recito-lhe apenas uma frase a que achei graça dita, que eu vi há um quarto de século atrás. As Forças Armadas preparam-se todos os dias, devem preparar-se todos os dias para fazer ou para intervir em problemas que até podem nunca ocorrer. E até ficamos satisfeitos por nunca ocorrer. Porém, as forças de segurança preparam-se muito menos e nem sempre todos os dias para problemas que acontecem todos os dias. E, portanto, têm de ter uma atenção e uma capacidade de identificar e não só os problemas, como também as soluções a aplicar, que exige uma atividade de formação constante. Esse era um dos outros grandes problemas que existia há um quarto de século atrás. Não é? A formação, quer escolar, quer a formação específica para a função, era muito, muito reduzida. E portanto, se pensarmos em forças, em atividades policiais baseadas em conhecimento, temos que pensar em elementos preparados, treinados, enquadrados e que estejam, portanto, no seu tempo, nos problemas que enfrentam e não nos problemas de há um quarto de século atrás, nos problemas do passado, ou nos problemas que eram resolvidos por via militar ou via semelhante à via militar, através de métodos típicos de outra instituição, que não aqueles que devem, isso justifica que existam hoje em instituições policiais. Até hoje, todas as pessoas com quem falámos para esta investigação, que vivem em bairros pobres, bairros desproporcionalmente não brancos, contam a mesma história sobre a relação com a polícia, que são agressivos, que usam violência sem razão aparente, que o uso da violência é desproporcional. Porquê é que isto acontece? Primeiro, existe a realidade. Se a realidade é assim, se os que estudam, os que noticiam, os que acompanham a realidade encontram lá essas características, se encontram lá essas características, essa realidade está lá. É claro, é preciso ter presente a realidade, as representações da realidade, as representações dos intervenientes, etc. Portanto, a indagação do que realmente existe é mais complexo do que uma pura síntese, não é? Mas essa realidade, numa medida significativa, existe lá. Em muitos casos, ela tem origens de muito diversa procedência. Eu estava a falar há minutos do tema da formação. Como é que é possível? Por exemplo, eu verifiquei a enorme dificuldade em reagir a um ajuntamento ilegal. Porque ninguém estava preparado para, de harmonia com a lei e sem ofensa de direitos humanos, terminar um ajuntamento ilegal. Não havendo conhecimento, não havendo preparação, a primeira tentação que existe é: não vamos falar com as pessoas, vamos utilizar os meios que temos e vamos levá-las à força daí para fora, utilizando os materiais que tínhamos. Isto é, em primeiro lugar, um problema de formação, um problema de treino, um problema de respeito pelos direitos humanos, um problema de capacitação. Muitas vezes, uma exibição de agressividade significa: não sei como é de lidar isto, só sei lidar com isto agarrando num instrumento que tenho na mão. Quer dizer, realmente é a impreparação, a falta de formação, e ela repercute-se também nos quadros que são responsáveis a nível intermédio e a nível mais elevado, obviamente, sobre estas atuações.
Portanto, um primeiro aspecto muito importante, que na altura correspondeu a uma das grandes dimensões da atividade do Ministério da Administração Interna, foi alterar a formação, introduzir formação permanente, dar um papel elevado aos direitos humanos e à garantia dos direitos humanos através da atividade policial. E essa é claro, esta não é a única causa. Haverá outros ingredientes. Por exemplo, em Portugal, nessa altura, não só havia uma polícia militar, militarizada, se preferir, que era a GNR, existia também uma polícia com essas características, que era a PSP, que era legalmente comandada por um general do Exército. E esse elemento, a seguir, era replicado na existência de um comando geral e na existência de vários comandos e no preenchimento dos postos de maior responsabilidade por pessoas provenientes do Exército, para lá de uma parte significativa dos agentes ainda provir de pessoas que tinham feito a guerra colonial. Está a ver as consequências que esta, entre aspas, militarização desse corpo tinha nas doutrinas, nas práticas, nos métodos, etc. Causas como estas e muitas outras ajudam a perceber o conjunto de fatores anómalos, de fatores de perturbação que muitas vezes acompanham a intervenção policial. Ou seja, ao tempo em que estes fatores já não operarão como operavam, mas em várias partes do mundo mantém-se com grande atualidade. Em Portugal foi feito um esforço significativo. Eu não quero dizer, não posso dizer, tanto quanto me apercebo à distância, que ele tenha sido constante, que ele tenha sido sempre acumulativo, que ele não tenha tido baixas significativas. E já, enfim, é fácil de perceber que a Inspeção-Geral da Administração Interna, instalada em 1996, que teve na altura um papel extremamente importante e uma grande presença na alteração dos comportamentos e das percepções em relação à segurança interna, entrou a seguir numa velocidade de cruzeiro que às vezes significou apagamento, significou não correspondência às expectativas que se suscitavam em torno de certas... Já lá vamos falar também sobre o IGAI. Nós conversámos com várias pessoas, por exemplo, da Cova da Moura, Vítor Sanches, que é fundador da loja do Opética, Basófia dentro do Zona, o Flávio Almada, LBC, que é rapper e é também dirigente da Associação Moinho da Juventude, que ganhou o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República. Ambos nos disseram que, para a polícia, a Cova da Moura é um lugar de exceção. Acha que se trouxe essa continuidade colonial de que falava para os bairros como a Cova da Moura, como a 6 de Maio, como bairros em Chelas como a Zona J? Não sei pronunciar-me não sei pronunciar-me com segurança em termos gerais, mas queria em todo caso referir que nesse momento era visível, por exemplo, em documentos elaborados provenientes de forças policiais e até na própria contribuição das forças policiais para o relatório de segurança interna anualmente publicado, era visível a persistência de representações e de imagens provenientes dos tempos coloniais. Eu recordo-me de, muitas vezes, o gabinete no Ministério ter de fazer uma verdadeira limpeza dos textos. Porque se eles fossem publicados tal como vinham dessas instituições, transpareceria uma cultura colonial, além de uma cultura de tipo militar adversarial, isto é, o delinquente tratado como inimigo, não como um fenómeno social, a tratar de harmonia com os termos da lei, mas como um inimigo com o qual assim? Existia uma relação de oposição. Como é que se via isso? Como tem exemplos? Como é que se veria, por exemplo, essa continuidade colonial, ou mesmo essa ideia que estava a dizer nos textos? Por exemplo, o tratamento dos negros, a referência aos negros, a referência aos negros.
que eu não posso reproduzir de memória, mas quer dizer, a forma como os negros eram identificados, classificados, as suas intervenções em práticas criminais, etc. Isso era evidente. Houve, nessa altura, que, se algum historiador quiser fazer a leitura dos relatórios de segurança interna até essa altura e depois, verá que há uma alteração significativa da maneira como essas realidades e esses problemas eram referidos. Isso na altura tinha justificações muito psicológicas, muito perceptíveis. Já lhe disse que a estrutura de comando tinha passado pelas Forças Armadas e tinha passado pela Guerra Colonial. E a continuidade era assegurada por... Eles não se tinham deslocado para estruturas civis, tinham-se deslocado para estruturas que eram concebidas e operavam como comandos. Comandante-geral, comando-geral, comandos metropolitanos, comandos, etc. E essa estrutura reproduzia com naturalidade carreiras. No caso de uma parte dos protagonistas, era carreiras e não apenas passagens por serviços militares que na altura eram prolongados. E, portanto, tudo isso tinha parado no tempo. A desmilitarização em meados dos anos 90 era uma tarefa que tinha de ser promovida e que vinha a ser adiada. E, portanto, eu costumo sublinhar esse momento da desmilitarização da segunda força militar como uma das páginas viradas nessa época. No último relatório do Comitê Antitortura do Conselho da Europa, produzido depois de uma visita em 2019, lê-se: os dados constatados pela delegação do CPT, que é o Comitê Antitortura, parecem indicar que o uso de maus-tratos não é raro, particularmente contra pessoas afrodescendentes e cidadãos estrangeiros. As autoridades portuguesas têm de reconhecer que os maus-tratos perpetrados por agentes policiais são uma realidade e não resultam apenas de ações de alguns agentes transgressores. Eu entrevistei a Júlia Cosma, que é a chefe da delegação que cá veio, e que me disse que Portugal tem das polícias mais violentas na Europa Ocidental. Há um problema de violência sistémica nas polícias em Portugal? Não estou em condições de me pronunciar sobre a situação atual, mas no tempo em que estava no Ministério da Administração Interna existia um problema muito sério. Primeiro, não existia nenhuma estrutura exterior às instituições policiais que se ocupasse das práticas. Seja práticas de detenção, seja práticas de uso de violência, seja práticas de utilização de locais sem condições para que neles pudessem ser encarceradas pessoas. Isso é uma lista enorme de locais para onde eram conduzidas pessoas que nem sequer constavam de listas nacionais. As pessoas entravam em locais sem qualquer terceira entidade ter conhecimento dessa entrada. Que não eram esquadras. Que não eram esquadras. E, portanto, existia uma situação que carecia de uma intervenção urgentíssima. E daí a entrada no terreno dessa inspeção que efetuou inspeções a todo o dispositivo, fez investigações, averiguações, estabeleceu listas, estabeleceram-se práticas no sentido de qualquer detenção ser imediatamente assinalada ao Poder Judicial, como na altura não acontecia, e portanto essas práticas existiam. Também foi nessa altura que aconteceu, por exemplo, aquele homicídio em Sacavém, que terminou com uma decapitação em 1996. Em 1996, exatamente. E que, na altura, aliás, conduziu a uma imediata assunção da responsabilidade por parte do Estado. Na semana a seguir, e de uma indenização. A haver conhecimento disso, o Conselho de Ministros, formalmente, na semana a seguir, assumiu a responsabilidade por essa prática ter ocorrido numas instalações do Estado e perante e às mãos de pessoas que o Estado tinha treinado, enquadrado e que eram seus funcionários, e, portanto, aceitou a responsabilidade e aprovou imediatamente a concessão de uma indemnização à família
lesada. Quando comparado, por exemplo, com o caso que aconteceu ainda há pouco tempo, ano passado, do Igor Omniuk, um cidadão ucraniano que foi assassinado num centro de detenção de imigrantes, onde teve obviamente envolvimento de pessoas agentes do CEF, foi uma reação bastante diferente que este governo teve, não foi? Foi. Acredito que passaram-se meses acredito que tendo havido uma morte em instalações pertencentes ao Estado ou sob o controle do Estado para aquele efeito, e com intervenientes públicos, impunha-se de imediato o Estado a assumir a responsabilidade pela situação e pela morte do cidadão ucraniano. Se fosse adotado o método de há 25 anos atrás, o Conselho de Ministros, na semana seguinte, assumiria a responsabilidade pela situação. E porquê que acha que isso não aconteceu? Qualquer pormenor relacionado com a culpa, maior ou menor, com o tipo de crime, etc., seria apurado posteriormente e produziria as retificações que fosse necessário. E provavelmente nem o seriam. Mas... porquê que acha que isso que não aconteceu? Não posso entrar na cabeça dos decisores responsáveis por essa situação, mas o padrão utilizado em 1995, em 96, desculpe, o padrão utilizado em 1996, conduziria a uma assunção mais rápida de responsabilidades. Isso teria tido grandes vantagens, a meu ver, quer no plano interno, quer no plano internacional. No último... não é isso que é o motivo do ato. O Estado deve assumir a responsabilidade pelos factos em relação aos quais tem uma real responsabilidade. Esta situação é uma dessas. Há pouco dizia que o IGAI, depois, obviamente, da sua saída do Ministério, entrou a dada altura em velocidade de cruzeiro. O que é que queria dizer com isso? Queria dizer que nos primeiros anos houve uma proatividade, uma procura de problemas, de práticas, de coisas incorretas, de queixas, de conteúdo de queixas, e um esforço no sentido de elevar a capacidade e o conhecimento em relação a direitos humanos, em relação às práticas, a melhoria dos procedimentos que não garantiam suficientemente esses direitos. Houve uma presença no terreno muito significativa. No terreno, na comunicação social, muito significativa, que tinha por trás a ideia que era a ideia do Ministério da altura: temos problemas nesta matéria, vamos resolvê-los, temos que resolver. Não era a atitude de dizer, esses problemas não existem, que era a atitude do período anterior, era, esses problemas não contam, ou esses problemas não existem. Nessa altura, a posição era diferente, esses problemas existem, vamos ter de combatê-los, vamos combatê-los. E essa percepção e essa tarefa constavam da agenda pública. E eu acho que isto era muito nítido para quem viveu esses anos. A historiadora Susana Durão disse-me em entrevista que foi desde o mandato de António Costa como Ministro da Administração Interna, no governo de José Sócrates, que fez parte, mas já numa outra pasta da Justiça, que o IGAI passou a ter menos atenção, menos meios, menos recursos. Concorda? Não investiguei esse ponto o suficiente para partilhar essa conclusão, mas no plano público, a ideia que a atividade da IGAI transmite é uma ideia muito mais diminuta. A partir desse momento? Por essa altura. Mas, enfim... Convém lembrar que o IGAI esteve vários meses sem inspetor-geral depois da saída de António Rodrigues Maximiano, exatamente nessa altura, não é? Na altura em que António Costa estava à frente do Ministério da Administração Interna. Nessa altura estava ocupado com outros problemas e não vivi esses com o pormenor que me permitisse julgá-lo. Eu queria incidir, em todo caso, na ideia que, por essa altura, acentuou-se um processo de redução da imagem pública, da capacidade e da percepção da capacidade dessa instituição. Ora, a percepção dessa capacidade é muito importante, quer para o público, quer para as instituições policiais.
Uma análise mais fina permitiria ir mais longe, mas eu não a fiz. Acredito que a estrutura policial precisa de uma mensagem permanente, no sentido da investigação eficaz e atempada de todas as práticas irregulares, criminais, desrespeito de direitos humanos, etc. Essa mensagem, existindo e sendo emitida com regularidade, é um fator de prevenção extraordinariamente eficaz. Se não existir, os problemas acumulam-se, as investigações atrasam-se, e acrescento também um ponto. A Inspeção-Geral foi criada atribuindo ao Inspetor-Geral, por legislação, ainda de 96, a capacidade de fazer averiguações por sua iniciativa. Havia modelos de intervenção da Inspeção-Geral de outra natureza que os concebiam como puro instrumento do Ministro. O Ministro é que determina, e se ele não determina, não se faz. Não se faz em matéria de intervenção em averiguações concretas. Um ponto de honra nessa altura foi que a Inspeção-Geral tinha o mandato e tinha a obrigação de abrir averiguações imediatas, urgentes, por sua iniciativa, quando entendesse que elas se justificavam. Isto implicava, portanto, uma instituição proativa, uma instituição atenta, uma instituição que fosse lá onde se justificava, mesmo se o governante não desse imediatamente essa instrução. Isto fazia parte do modelo. E eu hoje considero que continua a justificar-se um modelo assim. Em vários países não é assim. E não existe hoje em dia esse modelo. Se esse modelo, não tenho notícia, não sei se funciona ou não, mas não tenho notícia de que existam averiguações sobre matérias desta natureza desencadeadas em concreto pela Inspeção-Geral. Ao tempo isto era uma prática. Para além de, por exemplo, recordo-me de ter, nesse caso por determinação do Ministério, ter cometido à Inspeção-Geral da Administração Interna uma avaliação do exercício do poder disciplinar dentro das instituições. Porque havia uma anomalia que era a seguinte: na administração da justiça disciplinar, das penalidades de natureza disciplinar, os desrespeitos e violações de direitos em relação ao público davam lugar a penas sistematicamente mais brandas, quando existiam, do que nos casos de situações de desrespeito da hierarquia ou de violação de regras hierárquicas, o que era de facto inconcebível. A disciplina tutelava melhor o desrespeito, por exemplo, para com os superiores ou as desobediências, as infrações a regras hierárquicas, do que as infrações no relacionamento com o público, nas intervenções. Isso numa altura que a fiscalização era interna, não é? Portanto, era ela própria hierárquica. Exatamente. E, portanto, a intervenção externa permitiu identificar esse tipo de desvios e permitiu elaborar alterações, diretivas, instruções, no sentido de remediar esse tipo de adulteração dos próprios valores que a disciplina policial deve assegurar. Mais uma vez, citando o relatório, e desculpe estar a voltar outra vez à mesma questão, mas voltando a citar o relatório do Comitê Antitortura do Conselho da Europa, o que dizem que o Comitê fez várias recomendações para oferecer mais poderes ao IGAI e mais recursos para poder fazer investigações aprofundadas e rápidas, e nota que muito poucos casos resultam em acusações contra agentes de forças de segurança. A Júlia Cosma dizia-me também que este governo não tem como uma estratégia, como uma prioridade resolver este problema, e por isso é que eu lhe perguntava há pouco, porque a historiadora Susana Durão me dizia que foi a partir do mandato de António Costa no Ministério da Administração Interna que o IGAI passou a ter menos atenção, menos meios e menos recursos. Aquilo que eu quero tentar perceber é se há um padrão, se para este primeiro-ministro hoje em dia, que antes era ministro da Administração Interna, isto não é uma prioridade. Não. O problema é saber o que se passou, ao longo do tempo. Acredito que passado uns anos do início da atividade da IGAI, este mesmo processo
de diminuição do seu papel tivesse começado a gerar-se, não é? E portanto não posso acompanhar ipsis verbis o que me diz, mas posso reiterar que esse papel, correspondendo a um problema existente, passou a ser desempenhado com menos proatividade, com menos resultados, com menos visibilidade. E, portanto, essas referências parecem verosímeis. A violência policial, como dizia até há pouco, não é uma coisa de agora. Aliás, dezenas de pessoas entre 1986 e 1995 foram mortas por balas disparadas por polícia, mais 73 pessoas no total. Devíamos ter desarmado as polícias na década de 90? Não, nunca tive essa percepção, e parece-me que a resolução de muitos problemas continua a carecer desse tipo de recurso a armas, embora as armas sejam sempre adaptadas ao tipo de missões. E ao risco que é avaliado e previsto para cada situação. Essas experiências foram conduzidas em certos países, mas não em todos, não na maior parte dos países. E eu não me experiências de desarmar. De desarmar, sim. E alguns dos países que é suposto terem feito, na realidade vamos fazer o exame concreto e não é bem assim. Mas não sei como é que as coisas se colocam hoje, não fiz esse estudo. Há 25 anos isso nunca esteve na minha cabeça como possibilidade, nem parece que tivesse realismo, pragmatismo, não parece. Mas as polícias o problema está sempre em regular o uso adequado das armas de fogo e o acesso a elas. E para isso, ao tempo, como esse era um problema existente, o uso inadequado de armas, incluindo armas de fogo, também nessa altura foi atribuída a realização de um estudo para estabelecer uma regulamentação sobre o uso de armas de fogo. O acesso e o uso de armas de fogo, coisa que foi feita também pela IGAI, nessa altura, dentro deste espírito. Aliás, portanto, o inspetor-geral António Rodrigues Maximiano defendia, aliás, o uso de armas não letais em, por exemplo, operações como controle de manifestações, etc. Mas isto está tudo dentro do modelo que é adequado. O acesso e o uso de determinado tipo de armamento tem que ser adequado, estritamente proporcionado aos eventos e à natureza dos riscos que estão envolvidos neles. Por exemplo, o uso está obviamente regulamentado, mas o acesso a ele está limitado. Por exemplo, quando polícias vão fazer uma operação stop não levam armas, quando vão resolver um surto psicótico não levam armas, quando entram numa escola não levam armas. Hoje já não lhes sei dizer. Mas na altura era assim? Não lhes sei dizer como é que isso é. Isso é uma matéria que ao tempo a iniciativa, havia certamente muitas situações discutíveis, e foi por isso que eu próprio tomei a iniciativa de requerer esse estudo e esse esclarecimento das situações em que era lícito usar ou deixar de usar determinado tipo de armas. Em 2015, 6 residentes negros da Cova da Moura foram sequestrados, espancados e torturados na esquadra de Alfragide. Numa primeira fase, e na verdade eu diria durante todo o processo, a PSP mantém que estas pessoas tentavam invadir a esquadra. Este caso terminou com uma condenação histórica de 8 membros da PSP, um deles a pena de prisão efetiva. Que importância é que tem este caso? Eu penso que é significativo, sobretudo do ponto de vista da justiça portuguesa, que no passado nunca tinha, creio eu, proferido uma decisão que implica uma censura muito dura de práticas policiais com um número significativo de envolvidos, não é? Tem esse significado. Tem também um outro significado que penso que se liga com a nossa conversa anterior, que é a existência de uma Inspeção-Geral da Administração Interna deveria ter garantido em prazo muito mais rápido uma visão dos factos que não fosse tão diferente dessa que acabou por prevalecer em tribunal. E diferente da acusação depois do Ministério Público. Não é? Se a Inspeção-Geral da Administração Interna existe para, passado uns anos, corrigir o que já fez ou completar o que já fez com base no que o Tribunal acabou de dizer, é inútil.
A Inspeção-Geral da Administração Interna deveria, de uma forma rápida, ter uma percepção da situação tal como ela ocorreu, porque tem a possibilidade de expor dos meios de prova, das testemunhas, etc. E até tem uma proximidade maior àquelas instituições com as quais constantemente convive na prática das suas tarefas e atribuições. Isto porque, para as pessoas que vão ouvir, o IGAI acabou por, na verdade, acusar muito menos pessoas do que aquelas que depois mais tarde foram acusadas pelo Ministério Público. É disso que eu tenho conhecimento. É por ter conhecimento dessas características que estou a dizer que, tendo reparado inicialmente na disparidade entre o resultado da intervenção do IGAI e o que foi a intervenção dos tribunais anos mais tarde, fico com a ideia de que alguma coisa esteve errado. Porque uma inspeção-geral que atua até no domínio disciplinar tem que poder mais rapidamente produzir resultados que não podem ser mais recuados do que aqueles que a instituição que se ocupa dos crimes e apenas dos crimes vem a concluir terem existido, não é? Esta condenação em si não é relevante apenas porque condenou a pena de prisão um dos agentes, mas também porque condenou vários por falso testemunho, por terem forjado documentos, incluindo os autos de notícia de detenção. Vários agentes da PSP, por mim, entrevistados para esta investigação, dizem que eufemizar ou mesmo mentir em autos de notícia de detenção é prática comum, até encorajada pelas chefias quando algo corre mal, e aqui estou a pôr entre aspas. Surpreende-o? Surpreende-me que isso exista hoje. A demonstração desse tipo de práticas também ocorreu algumas vezes no passado, embora não tenha aqui elementos concretos. A situação de encobrimento, por exemplo, é uma situação que na análise concreta de processos em tribunal se verifica ser frequente, e em processos disciplinares. Portanto, existe uma prática dessa natureza que tem de ser combatida através da tal cultura dos direitos humanos e do respeito pelas pessoas, do respeito pela integridade, etc., que talvez tenha perdido o ênfase que adquiriu nesses anos de que estávamos a falar, não é? Aliás, na altura era realmente uma matéria muito presente na esfera pública, mas que causava todo o tipo de reações. Quem preconize que se forme as forças policiais em matéria de direitos humanos e de respeito pelos direitos humanos e insista muito no tema, tem contra si um conjunto de reações sociais muito vivas. Incluindo das polícias? Ninguém pense que não tem. Nesse tempo tinha, ainda hoje tem. Porque a ideia, a ideia corrente é, em vez de estarem do lado dos polícias como devem para defender as pessoas de bem, estão do lado dos malandros, dos delinquentes, cujos direitos é que são protegidos e que são preocupação. Existe um contrapeso social e é preciso arrostar com essa impopularidade. Porque nesse livrinho que aí tem, fala-se um bocado de impopularidade. Esta não é a minha posição. Realmente, os temas que envolvem crítica da polícia são muito impopulares. Pensa-se o contrário, mas são impopulares. E, portanto, o político que gere os seus resultados, a sua imagem, a sua carreira, o momento seguinte da sua carreira, não quer arcar com os inconvenientes de passar a imagem que está preocupado com os direitos daqueles contra os quais a polícia é suposta intervir e não o contrário. Há correntes de opinião, como sabe, que são influentes, nesta altura menos influentes que no passado, mas no passado eram muito influentes, que pretendem que o poder político proteja a polícia de quem os trata mal, de quem os desrespeita, de quem os mata, de quem os fere, etc. Proteja e portanto, fora de uma cultura de direitos humanos, em que mesmo as pessoas que praticam crimes têm direitos que devem ser salvaguardados. E portanto, compreende-se que não exista uma constante atenção e promoção desse tipo de formação policial e também
da investigação a tempo e horas e com resultados das práticas em sentido contrário. Foi anunciada em março a criação de uma nova função na GNR, na PSP e no CEF, um oficial de direitos humanos, é esse o nome, que será responsável pela monitorização do novo plano de prevenção de manifestação de discriminações nas forças e serviços de segurança, que foi criado depois de uma auditoria que a IGAI fez a partir de 2015. Vai também haver novas diretivas no recrutamento, para que seja mais diverso. Parece que isto voltou a ser uma prioridade, não é? Não estou em condições de comentar essa matéria, não conheço exatamente esses tópicos. Só posso dizer que essa agenda deve reservar um papel muito importante a uma instituição suprapolicial, isto é, não apenas interna a uma polícia ou outra polícia, onde as coisas podem ser promovidas por entidades internas, mas a um nível suprapolicial, externo às cadeias hierárquicas de cada polícia, e também no plano público, no plano político. Parece-me que é uma agenda que tem de ter uma expressão significativa. Escreve no livro Esta Não É a Minha Polícia que liberdade sindical da polícia foi uma das suas prioridades, apesar de acabar por não conseguir, enquanto no seu mandato como ministro da Administração Interna, vê-la cumprida. Conte-me um pouco essa história do que aconteceu. A liberdade sindical era um objetivo desse programa governamental, mas era um objetivo a alcançar num tempo, de forma gradual, num tempo que tinha que ser prolongado, porque havia várias limitações, a principal das quais é que a instituição da liberdade sindical só podia ser instituída com o apoio de 2/3 da Assembleia da República. E o Partido Social Democrata, que na altura era presidido pelo atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, opunha-se à liberdade sindical. Todos os debates feitos no Parlamento, não só durante o período em que eu estive no governo, mas até ao termo dessa legislatura, não conduziram a qualquer alteração da posição do PSD. Aliás, o PSD votou contra em 99, não é? Exato, isso é exatamente. E portanto, só mais tarde é que foi possível obter, e penso que em 2002, penso que foi 2001. Votou a favor em 2001, pelo menos, não sei depois exatamente. Portanto, em 2001, portanto, no final da legislatura seguinte, porque essa legislatura terminou em 2002, é que foi possível obter essa adesão, que nessa altura até foi do PSD e do CDS. Foi uma surpresa, porque passou-se de uma situação em que ambos recusavam essa decisão e passaram a apoiá-la também. Isso, para além da resistência do PSD, existia uma enorme resistência por parte dos comandos. Os comandos eram militares. Os comandos militares eram completamente opostos à liberdade sindical, mesmo quando ela não fosse acompanhada do direito à greve, como acabou por não ser. E, portanto, existia um caminho a percorrer. O objetivo era, desde o primeiro momento anunciado, o nosso objetivo é este, mas as dificuldades são estas e estas e estas. Vamos percorrê-las com perseverança, com paciência e alcançaremos o objetivo. E realmente ele foi alcançado. Mas não deviam ser precisos 6 anos para que, de 95 a 2001, não deviam ser precisos 6 anos para que forças como o PSD e o CDS alterassem a sua posição em relação à matéria da liberdade sindical. É preciso dizer que no princípio do período existia uma grande oposição no Parlamento por parte dessas forças à instituição da liberdade sindical. Estamos a falar de liberdade sindical e porque os temas do sindicalismo na PSP e no meio policial são muito mais complexos, envolvem outros temas, mas creio que não vale a pena. Ainda assim, as polícias, como disse, não têm direito à greve. Porquê é que agentes da polícia têm menos direitos laborais que outras pessoas?
Do ponto de vista jurídico, porque a Constituição prevê essa possibilidade de limitação de certos direitos, do exercício de certos direitos. Do ponto de vista constitucional e jurídico, nada a apontar. Mas a Constituição pode mudar. Sim. A Constituição pode mudar, mas na generalidade dos países europeus acontece assim. E eu não vou agora, digamos, reproduzir a tantos anos de distância as razões que justificam que assim seja. Poderíamos querer ter uma originalidade portuguesa, mas ao tempo em que nós tratámos desta matéria, nem sequer liberdade sindical havia. Tínhamos 2 polícias militares, comandadas por 2 generais. Tínhamos uma oposição do PSD a tudo o que significasse diminuição da autoridade. Por exemplo, a substituição, a aprovação como é que, para falar corretamente, a alteração da legislação conducente a que um civil pudesse ocupar o lugar que até aí era exclusivo de generais, teve uma reação negativa no Parlamento, na sociedade. No dia em que finalmente foi possível substituir um general por outra personalidade, uma sondagem no país dizia que a melhor opção, na preferência do público, era um general e não uma personalidade que não viesse das Forças Armadas. Isto para retratar o ambiente em que então nos movíamos. Consegue imaginar um mundo sem polícia? Francamente não consigo imaginar. Não consigo imaginar. Há muitas utopias, eu também podia professar uma utopia qualquer que incluísse essa característica particular. Mas não consigo. Não vejo no meu horizonte de vida e no horizonte, enfim, das pessoas que conheço, não consigo imaginar. Portanto, não vai de encontro aos movimentos abolicionistas da polícia? Bom, o abolicionismo é praticado em relação a todas as instituições, acho perfeitamente criativo que também se aplica à polícia, mas basta olhar para a experiência das sociedades passadas para ver que quão difícil será exemplificar com uma que tenha abolido esse tipo de intervenção, não é? Sempre se assumiu como reformista, incluindo enquanto Ministro da Administração Interna. O que responde a quem, como diz, por exemplo, Mamadou Ba, dirigente histórico do SOS Racismo, que a polícia é irreformável? Não creio que seja irreformável. As alterações que historicamente detectamos, quer noutros países, quer no nosso país, mostram a reformabilidade também dessa realidade. Basta, por exemplo, conhecer o que as polícias faziam nos anos 20, 30, 40 do século passado, até os anos 50, em que em numerosos países da Europa as manifestações a dispersão das manifestações era feita com tiro real nas grandes avenidas de grandes capitais europeias. Basta saber um pouco da história da polícia para perceber que as polícias de hoje são substancialmente diferentes daquelas que existiram no passado. Aí é bom informarmos do que as polícias foram, de como as polícias eram. Há bem pouco tempo, também há 25 anos, há 50 anos, das polícias que existiram em Portugal. Às vezes esses juízos tão categóricos escondem uma certa ignorância das realidades que foram sofridas por pessoas às mãos de instituições antes de reformadas. A Inspetora-Geral da Administração Interna, Anabela Cabral Ferreira, reagiu à avaliação de Alberto Costa do trabalho da IGAI, em entrevista ao Fumaça, no ano passado. Perguntei se discordava do que disse o antigo ministro. Foi isto que disse. Completamente. Pelo contrário, acho que eu diria que relativamente aos processos que são instaurados precisamente por despacho meu, por comparação com aqueles que são instaurados por comunicação dos serviços prisionais ou das próprias forças de segurança, eu digamos que haverá alguma paridade no número de processos. Portanto, isso é a demonstração de que, enfim, procuramos estar atentos. Acabei neste momento de terminar a abertura de um inquérito.
uma notícia que saiu ontem e que me preocupou, não é? Eu terminei a abertura do inquérito, portanto, nem pensar. Acha que é injusta a crítica? Acho profundamente injusto. Já a PSP recusou comentar o conteúdo desta entrevista. Cito, por imperativo legal de isenção política. E dizem que não têm em arquivo as contribuições que enviavam para o relatório anual de segurança interna nesta altura, que Alberto Costa considerou coloniais. Ouviram sobre isto na entrevista. Também enviámos perguntas à GNR sobre as considerações que ouviste, sem resposta. Esta entrevista foi feita e preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro, o Nuno Viegas fez a edição, o Bernardo Afonso foi responsável pelo som, fazem ainda parte da equipa Fumaça Joana Teresa Batista, Luís Marquês, Fred Rocha, Maria Almeida e Margarida David Cardoso. Não seria possível andar há quase 5 anos atrás de uma história se não tivéssemos uma comunidade de quase 2.000 pessoas que acreditam que este tipo de jornalismo é importante o suficiente para nos oferecerem uma contribuição mensal para que continuemos o nosso trabalho. Muito, muito obrigado a quem o faz. Continua a ser surpreendente, na verdade. Se queres ajudar-nos a criar a primeira redação profissional de jornalismo totalmente financiada pelas pessoas, junta-te à comunidade Fumaça em fumaca.pt/contribuir. Até já.